Olá, queridos irmãos. Mais uma vez, estamos chegando até vocês através de um culto online, procurando levar ao coração dos irmãos uma palavra que vem do coração de Deus. Temos uma enorme preocupação sobre como está a vida espiritual de cada um, visto que não temos podido, de alguma forma, estarmos juntos congregando. Mas eu sei que o Espírito Santo tem falado fortemente aos nossos corações. E mais uma vez, a gente não vem aqui para falar de perfeição, mas falar de algo que é perfeito, a presença de Jesus. E queremos muito que o Senhor fale ao teu coração de uma maneira muito abundante. Hoje, Deus colocou no meu coração algo que tem me preocupado com referência à vida espiritual do corpo de Cristo, longe de uma certa forma da congregação, longe do templo. E a palavra de Deus que o apóstolo Paulo tem ministrado está em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos de 1 até o versículo 3. O apóstolo Paulo afirma uma preocupação com a fidelidade dos coríntios, e ele diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo Jesus. Vamos orar e pedir que Deus abençoe e que esta palavra chegue a muitos corações hoje e possa restabelecer uma comunhão profunda com o Pai. Pai Celeste, que esta palavra chegue ao coração, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale, que o Senhor nos motive, nos levante. É o que nós pedimos hoje, movidos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tenho manifestado muitas preocupações, como eu tenho dito, à igreja no geral, no mundo inteiro. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, o sábio Salomão diz assim: o melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. E Salomão estava certo, porque veja bem, há muitos anos atrás eu prego algo que diz assim: não importa como nós começamos, mas importa como nós vamos terminar. Isto sim importa. A razão do porquê é porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que um dia começaram bem a sua vida espiritual e terminaram muito mal. Deixa eu lhe dizer, ninguém entra em um casamento para se tornar uma pessoa infeliz ou mal amado. Ninguém começa uma amizade pensando em inimizade ou traição. Ninguém começa um negócio pensando em falência. Ninguém começa uma faculdade investindo nela tempo e recursos, pensando depois em desistir, de maneira nenhuma. Na verdade, quantos começaram algo que acreditavam de todo o seu coração, mas não conseguiram terminar? E quantos projetos já foram abandonados? Quantos sonhos já se tornaram pesadelos? Hoje, eu posso dizer que ninguém começou uma vida com Deus pensando em terminar no inferno, pensando em terminar na perdição, de maneira alguma. Lamentavelmente, neste tempo em que nós estamos vivendo, o que estamos percebendo é que a fé de muitos estão desabando, a fé de muitos está se tornando uma fé desacreditada. Quem sabe por falta da comunhão, muitos estão perdendo a sua vida de comunhão pessoal, de adoração, o seu devocional com Deus. Veja bem, muitas pessoas terminaram mal aquilo que um dia começaram muito bem. Nós temos
visto a história de um povo chamado Israel, alguns dos reis que atuaram, que governaram este povo, e eu tenho a história, além de alguns casos, a história de um avô, um pai e um neto, 3 que começaram bem, e esses 3 terminaram mal. A história que se repete de pai para filho, a palavra de Deus que nos ensina que temos que ter o cuidado para não terminar mal aquilo que nós começamos tão bem. Em primeiro lugar, nós encontramos o exemplo de Joás. Joás é um rei que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 1 e 2, e neste texto especificamente, Joás começa a sua vida andando perfeitamente com Deus, segundo a vontade de Deus, e ele tinha 7 anos de idade quando se tornou rei, reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprovava, o que era reto, e ele viveu debaixo da batuta do sacerdote Joiada. Veja bem, este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. E depois de algum tempo, Joás começou a fazer coisas maravilhosas no templo de Deus. Joás, ele foi tão importante para Deus, que tudo que ele fez realmente transformou a história de Jerusalém, a história de Israel. Joás fez uma restauração do templo. Joás restaurou as ofertas no templo, ele se importou com a vida dos levitas e sacerdotes, com o seu sustento. Joás restaurou o sacerdócio do templo, ele restaurou os sacrifícios. Em primeiro lugar, nós vemos um Joás que começou a andar bem, ele fez tudo o que Deus queria que um homem que estivesse no governo de uma cidade de Deus fizesse. Joás foi um rei, desculpa poder assim dizer, admirado, porque fazia o que aprovava, o que Deus aprovava. No entanto, Joás fez coisas de fato maravilhosas, mas não terminou bem aquilo que um dia ele começou. E por que terminou mal? Porque quando o profeta Joiada morreu, ele começou a ouvir os conselheiros do rei, que não eram espirituais. Ele deu ouvidos a pessoas que ele não deveria ter dado ouvido, começou a ouvir quem não deveria, e nesses conselhos, ele então deturpou a vontade de Deus, ele começou a fazer aquilo que não agradava mais a Deus, e isto foi a causa da sua própria ruína. Ou seja, a partir do momento que ele deixou de ouvir os profetas de Deus, ele começou a cavar a sua própria ruína. E depois, logo em segundo lugar, nós temos aqui o filho exatamente do rei Joás, que é Amazias. No capítulo 25 diz que Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, e ela era de Jerusalém, e ele fez o que era reto, o que Deus aprovava. Mas veja bem, não de todo o coração. Ele começou bem, começou fazendo o que Deus queria que ele fizesse, mas ele não fazia de coração. Era como fazer alguma coisa por força, sabe? Deus quer, Deus gosta assim, eu vou fazer, mas não é de coração. E sabe quantas pessoas hoje estão dizendo que estão fazendo alguma coisa para Deus, mas não de coração? Estão fazendo coisas para Deus não porque de fato estão amarrados com Deus, não porque estão envolvidos intimamente com Deus, estão fazendo porque acham que é a coisa certa a fazer. Não, vamos à igreja porque é a coisa certa ir para a igreja, vamos dar o dízimo porque é a coisa certa a fazer, vamos fazer isso ou aquilo porque isto é bom, Deus gosta que a gente dê comida para os pobres, mas não de coração. E quando um homem deixa de adorar a Deus de coração, Deus sabe, Deus conhece. Muita gente diz assim, mas o evangelho é razão. Sim, mas mesmo que seja razão, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, eu digo uma coisa a vocês, amados, Deus conhece o interior do coração do homem. Por isso que Davi dizia no Salmo 139 que Deus sonda o coração do homem e sabe o que nele existe. Quando Amazias estava fazendo a vontade de Deus, ele não fazia de coração.
E quando diz aqui no versículo de número 3, quando Amazias sentiu que tinha o reino sobre o seu total controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai. Pronto. Ou seja, agora que ele dominava a situação, ele não precisava seguir as ordens de Deus. Sabe qual é o maior problema? Veja bem, a Bíblia diz que ele fez coisas tão terríveis, que ele inclusive, no versículo 5, reuniu os homens de Judá de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000, fez aqui algo que a gente poderia dizer, mas isso aqui é bom, não é que é errado. Sim, mas outra coisa que ele fez que desagradou a Deus, foi que ele adorou. Veja bem, ele queimou incenso, ele fez uma adoração aos deuses dos edomitas. Era um Deus pagão, não era o Deus verdadeiro. E quando Amazias, veja bem, entrega a sua adoração, no versículo de número 14, Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, e se inclinou diante deles e lhe queimou incenso. E quando Amazias deixa de adorar a Deus para adorar os deuses que ele trouxe de Edom, o que acontece aqui é algo muito terrível. A Bíblia diz então no versículo 15, então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses deste povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? E enquanto ele ainda falava, o rei Amazias interrompeu o profeta e disse assim: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse antes de parar a profecia: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Olha que palavra interessante. Deus enviou um profeta para o pai de Amazias, e ele não ouviu o profeta, preferiu ouvir homens que ele considerava sábios, mas esqueceu que a maior sabedoria está em Deus. Agora o próprio filho, Deus manda a ele um profeta dizendo: olha, você está adorando aquilo que não se deve adorar. E ele disse: não me interessa, eu estou adorando quem eu quero adorar, quem eu acho que deve. E aí veio o recado de Deus: infelizmente você vai ser destruído pelo Senhor. E o conselho final, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Apocalipse, nas cartas que João escreveu às igrejas, que Jesus mandou João escrever às igrejas, assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos não estão ouvindo o que Deus está falando, muitos estão ouvindo a voz do mundo, muitos estão ouvindo a voz da loucura, a voz da insensatez, mas têm abandonado a voz de Deus. E aí, quando o reinado de Amazias termina, que Amazias morre, entra então o reinado de Uzias, agora o neto. E então eu tenho aqui uma família de 3 reis, pai, filho e neto. E esse terceiro rei foi outro rei que começou muito bem. A Bíblia diz que Deus o fez prosperar de tal forma que ele fez coisas espetaculares, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Triunfou na batalha, fortaleceu cidades, mercados internos e externos se tornaram prósperos, levantou torres, se dedicou à agricultura. Mas quando Uzias se tornou um homem forte, respeitado, a Bíblia diz que o seu coração se exaltou. Exaltar o coração é a mesma coisa que ter orgulho por aquilo que ele conquistou. Veja bem, a Bíblia também diz que nessa atitude do seu coração, ele comete transgressões contra Deus, contra o Senhor, ele se rebela contra Deus. E qual era a intenção de Uzias? Ele era rei,
Ele tinha tudo, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha ouro, ele tinha joias, ele tinha mulheres, ele tinha tudo nas suas mãos e era respeitado, mas aquilo não era suficiente para ele. Sabe quando as pessoas acham que não é suficiente o que tem e querem mais e querem aquilo que Deus não lhes permitiu ter? Uzias queria ser sacerdote, mas essa função não era para qualquer um. Nunca foi dada para qualquer pessoa a função de sacerdote. E nesse momento especificamente, o que acontece é que ele se sente poderoso, se ensoberbece, e ele então entrou no templo para oferecer um sacrifício. E a história terminou trágica, totalmente trágica. Diz aqui o texto bíblico, quando no versículo 20, no capítulo 26 de 2 Crônicas, versículo 20, quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram imediatamente o rei Uzias do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, porque o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante todo este tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Veja bem, ele não foi chamado para queimar incenso diante de Deus, mas sabe quando o homem deseja aquilo que não é por seu direito? E aí a história deste último rei foi que ele termina os seus dias leproso, morando sozinho e solitário, separado de sua família, separado de seus amigos. Mas o pior de tudo não era isso. O pior de tudo é que ele foi separado totalmente do templo e da presença de Deus. Poderia muita coisa ser ruim de fato, mas essa de fato me impressionou. A Bíblia nos tem ensinado que muita gente começou bem. A Bíblia tem vários relatos. Eu vou ser bem simples em alguns deles, de alguns que começaram muito bem e terminaram mal. Por exemplo, Lúcifer, a Bíblia relata que ele era querubim da guarda do ungido. Amados, um homem que assistia na própria presença de Deus e que comparecia na presença de Deus. Ele começou muito bem como querubim e terminou como diabo, terminou como demônio. Adão e Eva começaram como sendo amigos de Deus, como tendo um jardim só para eles, e terminou sendo expulsos do jardim, perderam a amizade de Deus, jogaram tudo fora, começaram bem e terminaram mal. E eu olho para Judas, olha que coisa interessante. Judas começou como discípulo e terminou como traidor. Sabe, eu olho para Davi começou também cuidando de ovelhas, cantando e salmodiando para o seu Deus, era um valente guerreiro. Amados, ele respeitou a unção que Deus tinha colocado em Saul. Chegou um momento de governar, tudo estava perfeito, a vida de Davi parecia estar, sabe, no seu mais alto nível, até que de uma hora para outra, de repente, Davi estava governando no seu palácio, quando alguém anuncia que um homem chamado Natã queria conversar com Davi pessoalmente. O grande profeta Natã bate na sua porta. Davi, eu imagino que, sabendo que esse homem era de Deus, deve ter ficado preocupado, e muito preocupado. Mas foram conversar no particular, e Natã conta uma história para o rei Davi. Olha, rei, acontece numa história que um homem muito rico, muito próspero, dono de muitas ovelhas, ele queria dar uma festa, e ele, em vez de matar uma das suas ovelhas, alguém do seu rebanho, o que ele faz? Ele pega a ovelha de um homem pobre, um homem que só tinha uma ovelha, e esta ovelha era o sustento deste homem, era a alegria e a vida deste homem, e este homem rico pega essa ovelha, mata essa ovelha para dar a festa que ele queria, e aquilo começou a irritar o coração de Davi. Davi começou a não gostar daquela história, porque estava em desespero por causa da maldade, e de repente, amados, Davi, furioso, diga-me quem é este homem, que eu estou pronto para matá-lo.
E Natã, naquela hora, olha claramente nos olhos de Davi, mas não com olhos, amados, de misericórdia. Natã olha para Davi com um olhar que diz assim: você é esse homem, Davi. Você é o rico que tirou a única ovelha de um pobre chamado Batseba, e você matou o seu marido. Veja bem, Natã, o grande profeta de Deus, esmagou o coração do rei. Nem todo rei é soberano. Não existe autoridade que não possa ser esmagada pelo poder da palavra de Deus. Não existe uma autoridade nesta terra que Deus não possa esmagar pela sua palavra. Aqui estava um coração de um rei, o maior rei de Israel, esmagado pelo poder da palavra de Deus. Durante todo o tempo da gestação da criança, a mulher engravidou, Davi mandou matar o marido, Urias. E durante todo esse tempo a mulher gerou, a mulher foi morar na casa do rei, se tornou esposa do rei, mas o pecado ficou escondido. A criança nasceu e a criança adoeceu. Por 7 dias a criança ficou doente, e enquanto a criança ficou doente, Davi ficou em jejum, 7 dias direto. A criança morreu, e quando a criança morreu, Davi então sai do seu jejum, e só depois que a criança morreu, foi que o profeta foi procurar o rei. Foram mais de 9 meses de angústia, com o pecado escondido. Por isso que Davi disse que enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Porque Davi guardava infelizmente aquele erro, guardava aquela culpa lá no seu interior, pensando: ninguém soube. Amados, ninguém está sabendo. Você esquece uma coisa: há alguém que sabe exatamente o que você está fazendo hoje. Há alguém que sabe o que você fez. Há alguém que está dependendo da sua confissão para perdoar o que você fez. Enquanto você não abriu o seu coração para Deus, não poderá haver perdão pela sua culpa. No entanto, eu vou dizer uma coisa: quando Davi comete o pecado, a presença de Deus foi retirada da vida de Davi. Davi, que era um adorador, que era um cantor, que era um dançarino, Davi, que era um profeta, Davi, que era um salmista, um salmodiador, Davi, que era uma pessoa com coração íntegro e puro, e que tinha prazer, ele queria estar na casa de Deus, ele amava mais o templo do que o palácio, ele amava mais estar na casa do que no palácio dele, na casa de Deus do que no palácio. E de repente a presença de Deus acabou, saiu da vida dele. Davi perdeu a glória de Deus totalmente. Enquanto ele perde a glória de Deus, sabe, me preocupa uma coisa, porque a palavra que Natã disse para ele em 2 Samuel capítulo 12 versículo 9 foi a seguinte: Davi, rei Davi, soberano rei Davi, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Por que você desprezou a palavra de Deus? Igreja, por que estamos desprezando a palavra de Deus? Por que Deus está gritando: porque vocês me abandonaram? Por que vocês abandonaram a fonte de água limpa? Por que vocês estão abandonando a minha presença? Deus está gritando: por que vocês estão cavando cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm a água da minha presença? Mas uma coisa é certa: quando os cultos voltarem, e vai ser uma realidade, o poder de Deus vai cair sobre a igreja será cheia do Espírito Santo. A igreja, ela vai estar cheia de júbilo, haverá festa, haverá alegria, haverá a glória e a presença de Deus na vida da igreja. Sim, estamos aguardando que isso aconteça logo. E se não acontecer na terra, vai acontecer no céu, quando a igreja se reunir na presença de Deus. Mas tem uma coisa: depois desta pandemia, depois que muitos estão há longo tempo em casa,
eu posso dizer que quando os cultos voltarem, nem todos voltarão. É triste. Infelizmente, a mente de alguns estão sendo corrompidas neste período de isolamento. É difícil ficar isolado, mas muitos aproveitaram este isolamento para também se isolarem de Deus, para perderem a comunhão com Deus. Pessoas que talvez nunca tiveram uma comunhão pessoal com Deus na sua própria vida pessoal, dependiam da igreja para isso, e agora sem a igreja, talvez a sua vida espiritual esteja caindo, se despedaçando. Alguns estão tão longe de Deus nesse período, preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, preocupados com tudo que está à sua frente, à sua volta, com TV, com filmes, com tantas coisas, com lives, mas com nenhuma comunhão com Deus. Alguns cristãos ainda se importam, se preocupam e oram na sua casa, buscam a presença de Deus. Sabe, alguns não voltarão, essa é a triste realidade. Por outro lado, alguns que estão afastados voltarão, e essa também será uma alegria para a igreja de Deus. Nessas palavras de encerramento, eu digo uma coisa para você. Talvez você tenha começado muito bem a sua vida espiritual. Eu não sei qual foi a motivação de você ter vindo para o Evangelho. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, e Jesus nos preparou para elas em João 16:33, que haveriam tribulações, que neste mundo nós passaríamos por tribulações, e que elas não seriam fáceis, que as aflições seriam difíceis. Há uma canção que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance. E eu pergunto, quem é que quer ter a sua fé provada? Mas uma coisa eu sei, é somente quando chegam as provações que a nossa fé tem um poder, tem uma validade grande diante de Deus. Eu sei que você deve estar se sentindo triste, alguns acuados, alguns com medo da realidade, outros com medo da doença, medo de pegar a doença, outros com medo de perder seus familiares, outro com medo de perder o emprego, perder seus recursos. Eu entendo todas essas coisas, mas você se esquece que a maior preocupação do apóstolo Paulo era que o povo de Deus se desviassem de sua sincera e pura devoção. O apóstolo Paulo disse: tudo que eu fiz com o meu ministério foi cuidar da igreja, foi cuidar para que ela fosse apresentada a um só marido, a Cristo, o noivo da igreja. Essa era a preocupação, que a igreja comparecesse perante Jesus pura, imaculada, sem mancha nem ruga, santa e sem defeito. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, e num determinado momento ele viu que isso estava acabando com a igreja, que a igreja estava perdendo a sua verdadeira adoração, a sua verdadeira identidade estava se perdendo. Mas ainda podemos resgatar, ainda dá tempo. Se esta palavra está chegando ao teu coração hoje, você pode restaurar a glória da igreja. Você é a igreja que Deus quer usar. Você é a igreja que Deus quer levantar. Você é a igreja que Deus quer sustentar no seu reino. Se você deixar Deus te usar, você talvez tenha começado bem, está enfraquecido, mas Deus pode te levantar. O Espírito Santo pode te fortalecer. Hoje você pode ser a igreja que Deus quer que você seja. Deus pode transformar a sua vida e mudar as coisas à sua volta. Tão somente o teu coração esteja queimando do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus queimar o teu coração. Volte para Deus. Se você se distanciou, volte para a comunhão. Se você perdeu a comunhão, em todo tempo, diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 8,
sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A pergunta que eu faço é: tem unção? A sua vida está cheia da unção de Deus hoje? As palavras que saem da sua boca estão cheias de unção, cheios de presença? Diz Isaías capítulo 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Diz o Senhor para a tua vida hoje: levanta, põe-te de pé. Se você começou a ficar morno, começa a aquecer novamente pelo calor do Espírito Santo. Eu quero orar nesse momento, e se a palavra chegou ao teu coração, nesse momento, ora comigo. Ora para que Deus possa chegar ao coração, não somente seu, mas de toda pessoa que estiver ao seu lado aí. Pai Celeste, em nome de Jesus, muitas pessoas começaram bem e terminaram mal. Muitos cristãos um dia começaram muito bem, mas estão, ó Deus, infelizmente se apagando. São lâmpadas que um dia estiveram acesas, mas que estão apagadas hoje. Mas eu peço, Espírito Santo, reacende a tua chama nesses corações, reacende, ó Deus, queima com o teu poder estas vidas, reacende a tua glória, põe capacidade, põe vida, põe alegria, põe disposição no teu coração de cada uma dessas pessoas, ó Deus, que eles sejam tratados, que eles sejam curados das suas emoções, que eles sejam tomados pela presença espiritual do Senhor, e que se levantem como fiéis soldados de Cristo Jesus, para serem instrumentos usados em nome de Jesus. Amém e amém.